Boa noite, boa noite, boa noite, minhas gatonas. Vamos entrando. Primeiro eu quero pedir desculpa pela voz fanha, né? A gente vai assistir uma aula de suplementação na gravidez e é obrigada a ver a mente falando anasalado. Não sei o que aconteceu, tinha anos que eu não ficava doente. Hoje, do nada, apareceu uma febre, um mal-estar. Já fiz exame de Covid, não é. Porque engraçado, né? Eu fico com medo das minhas pacientes. Mas, meu Deus do céu, trabalho com gestante. E é assim, bora fazer a aula, bora entender de suplementação nessa fase. A gente entra aí com um anti-inflamatóriozinho para dentro e bora que bora, porque tem muito mais em jogo. E eu falei que ia estar aqui falando de suplementação, tô aqui eu, já com tudo pronto. Então, sobre o que é essa aula? Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a importância dos micronutrientes e da gente estar nutrido nessa fase da gravidez. Eu percebo que há muita falta de clareza sobre qual é mesmo a suplementação ideal e essencial. E essa clareza, ela é extremamente importante, porque quando a gente passa a enxergar que o propósito da gravidez não é só dar aquele positivo, mas é ter aquele bebezinho crescendo da melhor forma, se desenvolvendo da melhor forma, com um bom sistema imunológico, com um bom sistema límbico, não dá para começar essa estrada de qualquer jeito. Hoje em dia, o índice de aborto está 1 a cada 5. 1 a cada 5 gravidez termina em aborto. E mesmo quando não dá aborto, é um tanto de descolamento, de aumento de pré-eclâmpsia, de aumento de um monte de fatores. E às vezes a pessoa fica sem entender. Ela acha que ela vai conseguir ir lá para engravidar, vai tirar o anticoncepcional, ela e o marido comendo de qualquer jeito, fazendo tudo de qualquer jeito, e que vai dar tudo certo. E quem assistiu minha primeira aula sabe que não é bem assim. A gravidez humana é a gravidez mais complexa que existe em todo o reino animal. E a gente precisa, sim, de um olhar diferenciado e de intervenções diferenciadas. Então, vamos começar nossa aula, tá certo? Para quem não me conhece, para quem não me conhece, eu sou médica fetal, tem mais de 10 anos que eu atuo, eu sou pós-graduanda tanto em nutrigenética quanto em nutrigenômica. Eu já escrevi 2 livros sobre esses assuntos na gestação. Eu tenho a plataforma da gravidez iluminada, que já transformou assim, a vida de centenas de gestantes, e agora a concepção iluminada. Essas aulinhas eu dou para as minhas gestantes do Concepção Iluminada. De vez em quando a gente convida pessoas de fora para assistir, mas cada pessoa de fora consegue assistir só uma aula dessas, só para aprender, só para entender e disseminar essa informação. Mas essas são aulas feitas para as minhas alunas que já me conhecem. Meninas, tô aqui! Diz que tava, tô! E quando a gente fala de pré-concepção, hoje vamos dizer que 80%, tá bom, das minhas gestantes, das minhas consultorias são em relação à pré-concepção. O que a gente precisa entender é que eu encontro 2 tipos de erros mais comuns. E Olana, seja bem-vinda, minha princesa. Espero que você goste bastante dessa aula. Você vai ver, a gente vai falar de muita coisa. Já está entrando 9 meses. Meninas, depois que termina a aula, eu faço um live de tira dúvidas. Então, as dúvidas que vocês forem tendo ao longo do conteúdo, não se preocupa. No final, a gente vai tirar todas as dúvidas. Então, quais são os maiores erros que eu observo? Quando eu recebo a minha tentante, ela normalmente, principalmente aquelas que têm FIV, elas são divididas em 2 grupos. O primeiro grupo é um grupo que simplesmente já teve aborto, já teve alguma coisa e que resolveu me procurar e está extremamente desnutrida. Está sem vitamina D, está sem magnésio, está sem iodo, está assim, com milhares e milhares de coisas prontas para dar errado. E o segundo erro são gestantes que são mulheres, né, que estão tentando há muito tempo. E elas entram em outro grupo.
tá certo? Que é o grupo daquelas mulheres que estão suplementando demais da conta, usando doses cavalares de todos os tipos de suplementos necessários e fazendo um desequilíbrio, porque elas estão ali tentando engravidar de qualquer jeito, fala que aquele suplemento é bom, ela taca ali aquele suplemento, fala que outro suplemento é bom, ela taca ali o outro suplemento. Então, ou eu tenho deficiência de vitamina D, ou eu tenho doses muito altas. E sim, gente, é necessário suplementação, tanto do pai quanto da mãe. Vou trazer milhares de artigos científicos mostrando para vocês e dando clareza sobre o que é a suplementação dessa fase. Mas mais do que isso, eu quero que vocês entendam que a suplementação para engravidar é diferente do tipo de suplementação para emagrecer, ou do tipo de suplementação para perder massa gorda, ou do tipo de suplementação que vai te ajudar a ficar anti-envelhecimento. Meninas, a gente tem várias estratégias disponíveis para a gente. E a gente precisa entender onde eu quero chegar, qual estratégia que eu vou usar. É óbvio que se você quiser ir para... É a mesma estrada. Se você quiser ir para São Paulo, a estrada, você vai dirigir mais para o sul. Se você quiser ir para São Luís Maranhão, você vai dirigir mais para o norte, para o nordeste, né? Então, o que eu preciso contar para vocês é que muitas vezes falta clareza de qual estrada você quer pegar. Muitas vezes falta clareza de o que seria a estratégia de suplementação dessa fase. Se você está pensando numa boa concepção, se você está pensando em soltar um óvulo, em que o seu útero esteja pronto para esse óvulo implantar, a gente precisa falar de anti-inflamação. É óbvio que as estratégias são totalmente diferentes, tá bom? De uma estratégia de uma mulher que quer emagrecer, de uma estratégia de um homem que quer hipertrofiar. O que eu vejo de mulher fazendo estratégias totalmente erradas, do tipo, elas querem engravidar, mas estão fazendo estratégias para aumentar gasto calórico, sabe? É uma falta de clareza de onde vocês querem chegar. Outra coisa também, isso muito profissional também, porque às vezes existe uma coisa diferente, que é uma coisa que tem muito tempo que eu trabalho, e que eu trabalho muito com isso, eu trabalho muito de perto, que é uma experiência. É aquele tratamento aliado a muitos e muitos casos que pegou e realmente acompanhando cada gestante, cada casal, para que essa gravidez seja uma boa gravidez. Como é que vinga? O que acontece? Por que ali dá certo ou não dá certo? Outra coisa é que a gente tem que evitar extremismo, tá? Então, quando a gente fala de extremismos, tudo na vida é equilíbrio. A suplementação da gestação também é equilíbrio. A suplementação da gestação também é aquele colocar na balança correta. Não é qualquer suplemento, não é qualquer dose, não é quanto mais melhor, não é minha colega tomou aquilo, eu vou tomar também, que talvez vingue. Então, é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Muita comida engorda, pouca comida desnutre. Muito sol, câncer de pele. Pouco sol acaba tendo insuficiência de vitamina D, que nós vamos falar. Então, evitar extremismo, evitar suplementar demais e evitar não suplementar. A suplementação na gravidez é o ideal, é obrigatória, mas não adianta colocar 20 mil coisas para dentro da mulher e achar que ela vai ter um sistema equilibrado, e achar que ela não vai inflamar, e achar que o organismo dela vai conseguir ovular direitinho, e achar que esse bombardeio, meninas, bombardeio de ferro, aí com magnésio, aí com isso, aí com enzima Q10, aí joga iodo em doses cavalares, e aí o organismo pensa, meu Deus do céu, onde é que eu tô? E isso é somente quem vai fazer FIV, sabe? Eu vejo uma falta de clareza de não olhar para o prológico, não ver fezes, não melhorar a alimentação e tacar um monte de micronutrientes. E a mulher que quer engravidar, ela fica meio ansiosa, o casal ele fica meio ansioso. Então, se alguém falar que algo é bom, eles vão atrás disso. E a gente precisa que esses bebês nasçam bem.
Então, para o casal, existem 2 suplementações obrigatórias. Eu separei essa aula, gente, em 3 formas. O que seria o suplemento para o casal, que os dois precisam usar? O que seria o suplemento ideal para a mulher? E o que seria o suplemento ideal para homem, para dar esse equilíbrio e com foco? Qual é a estrada que a gente está pegando? A estrada da concepção. A gente quer que essa mulher engravide, não tenha os descolamentos, que esse bebezinho vingue, que não fique tendo aborto de repetição. Então, a nossa estratégia é essa. Tanto que ao longo da concepção, a gente vai falar sobre como é que é a alimentação, porque não é essa alimentação que vocês acham que é para emagrecer. A gente acha que alimentar saudável é tipo alimentar tipo blogueira. A maioria das blogueiras é tudo infértil, né? Tenta engravidar e não consegue. Não, depende da blogueira, aquela, né? Aquela bem. Mas assim, como é que são os hábitos? Como é que é essa estrada para conceber esse bebezinho da melhor forma possível? E quando a gente fala de casal, a gente precisa entender que todo mundo, todo casal, tanto o homem quanto a mulher, vai precisar de vitamina D nessa fase. Eu quero que vocês imaginem que antigamente, tá certo? Antigamente, como é que a gente vivia? A gente vivia lá na roça, a gente para comer tinha que plantar, pegava nosso sol, não tinha carro, se tivesse que ir na casa do vizinho era andando, no interior para ir lá para a igreja tinha que ser andando, então a gente pegava e ficava o tempo todo no sol. A gente não tinha tanto carro industrializado, não tinha tanta poluição, não gastávamos tanto, então a gente tinha muito acesso ao sol. E às vezes acesso até demais. Por que a gente teve muito câncer de pele, que todo mundo começou a usar protetor solar, virar aquela confusão, né? Aqueles extremismos. Tá louco e muito sol, porque ele trabalhava 8 horas no sol, né? Sem nenhuma proteção. Começou a dar câncer de pele, aí todo mundo ficou com insuficiência de vitamina D, ninguém mais sai na rua. Ser humano é engraçado mesmo. Então, como é que nós somos? Hoje, a gente fica dentro de casa. A gente, quando sai um pouquinho com protetor solar, Deus me livre pegar sol na pele e manchar. Quando anda é de carro, né? Extremamente sedentários. E onde a gente para ainda não tem sol. A gente já vai direto para o shopping. Se puder estacionar no estacionamento fechado, para não ter nem que andar no sol, no estacionamento aberto para onde nós vamos, melhor. A grande maioria das pessoas, elas estão com insuficiência de vitamina D. E por estar com insuficiência de vitamina D e a vitamina D ser um hormônio esteroides, isso causa repercussão no nosso corpo por inteiro. Então, quando a gente olha como é que a gente faz o nosso calciferol, que é a vitamina D, que mantém, tá? Balanço do cálcio no osso, a gente precisa do sol em contato direto com a pele, sem nenhum tipo de... Se tiver, como é que eu posso explicar? Se tiver roupa, ele não dá certo. Se tiver passando, por muito tempo eu achei que se eu pegasse o sol dentro do meu carro, né? Eu tirava até o jaleco, ia toda, tipo, vou pegando sol. Menina, se passar pelo vidro e bater na pele, não tá liberando calciferol. Qual que é o grande... Eu faço muita consultoria online. Qual que é a minha grande dificuldade com minhas pacientes em São Paulo? São Paulo é tão poluído que os raios solares não entram por ali, por aquela poluição. Então, o que acontece é que elas são altamente deficientes de vitamina D. E o pior, vitamina D é um hormônio esteroide, não é uma vitamina. Vocês vão olhar ali. Então, elas estão respirando aquela poluição. É difícil demais subir a vitamina D dela, mas nós conseguimos, nós dá conta. Mas você precisa de uma estratégia totalmente diferente quando você está ali com uma gestante de São Paulo, capital. E a vitamina D, ela é um hormônio esteroide, um hormônio a partir de gordura. E ela é tão importante nesse momento da mulher, eu quero que vocês imaginem aqui, ó. Essa fotinha que eu estou trazendo aqui para vocês, deixa eu colocar ela grande, para vocês conseguirem entender. Consegui. Esse aqui é o endométrio, o miométrio, o endométrio. Esse aqui é o saquinho gestacional. O saco gestacional, para implantar, ele vai precisar, de receptores da vitamina D. O que eu estou falando para vocês é que a vitamina D é um hormônio esteroide obrigatório para conseguir implantar. Se você não pega sol e se você não está fazendo suplementação de vitamina D, o bebê não implanta. Ele não tem autorização.
Hoje a gente se fala muito de vitamina D por causa de Covid e imunidade. Quando você entende que quem viu pela primeira vez achou que era uma vitamina e ela começou, depois a gente descobriu que era um hormônio com mais de 2.000 receptores, que faz a parte em todo, que tem receptor em tudo quanto é lugar, inclusive no útero, a gente percebe que para deixar uma célula que não é nossa, o bebê não é uma célula nossa. O bebê é uma mistura de uma célula nossa com a célula do nosso marido. E esse momento de implantação, ele parece muito mais como se fosse um câncer do que como se fosse qualquer outra coisa. A gente precisa de um bom sistema imune. Se você está com deficiência de vitamina D, ele não vai implantar. Não adianta a gente engravidar de qualquer jeito. A gente precisa de uma boa suplementação. A gente precisa estar com os níveis de vitamina D normais. Olha para vocês verem. Abortamento de repetição. Gestantes sem suplementação de vitamina D. Ó, revisão sistemática sobre relação... Gente, desculpa o negócio do nariz, mas eu tô gripadinha. Vim dar aula com febre. Vocês podem todo mundo aí bater palma para mim. Quem reclamar que eu tô gripada vai ser cancelado. A revisão entre abortamento de repetição e os níveis de vitamina D avaliou 7 estudos, tá certo? Alta prevalência de insuficiência ou deficiência de vitamina D em mulheres de abortamento de repetição. O que nós estamos vendo é o seguinte, a mulher abortava uma seguida do outro, vamos ver como é que tá a vitamina D dela? Baixa. Então, quando a gente vai preparar para engravidar, não dá para colocar o futuro da gravidez, tá certo? De qualquer forma, não dá para engravidar de qualquer forma. A gente precisa encher de estratégias, porque não é fácil passar por um aborto. 1 a cada 5 mulheres passou por aborto. Não é só o positivo. É o positivo de uma forma que esse saquinho implante, em que você não descolhe, em que essa invasão trofoblástica acontece direitinho. E quando a gente fala que a vitamina D ela é um sinalizador que ajuda a invasão trofoblástica, é óbvio que se você não tiver essa autorização para fazer essa invasão, a gente não vai conseguir alterar nossas artérias uterinas. Olha para você ver. Se você faz uma suplementação de vitamina D numa gestante, numa mulher num pré-concepcional, você diminui a chance, tá certo, de pré-eclâmpsia. Vocês têm ideia disso? O que eu tô falando é que uma das doenças que mais matam mulheres no mundo, uma das doenças que mais fazem restrição de crescimento do bebezinho, tá certo? Ela pode ser diminuída, não é evitada. Eu vou ensinar para vocês ao longo dessa aula, as minhas aulas, elas são aulas compridas que eu gosto de mostrar para vocês a forma como eu penso. E também tem muitas médicas no nosso grupo da Concepção Iluminada. Então, é bom porque é uma propagação de informação. Às vezes vai ter alguns tipos de conhecimento que às vezes vocês não vão... às vezes pode ficar complexo para quem não é médico. Mas é para mostrar que é baseado em evidência e para meio que disseminar mesmo essas informações, tá certo? Então, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, como é que a gente... o que é a pré-eclâmpsia? Gosto de explicar isso para vocês entenderem direitinho. Quando a gente não está grávida, o nosso útero não precisa de muito sangue. Ele é um útero pequenininho lá embaixo. Mas quando a gente engravida, vai precisar de muito sangue no final, principalmente após 20 semanas, 28 semanas, quando o bebê começar a crescer. A placenta, na hora de emplacentar, ela vai fazendo uma quantidade de invasão trofoblástica. Ela vai, como se tivesse transformando aquele canudinho fininho, como se fosse um canudinho de refrigerante, num canudão de ovo maltine, para passar bastante sangue para esse bebezinho conseguir crescer. Se eu tenho vitamina D baixa, o meu organismo não permite a placenta fazer invasão trofoblástica. Ela não permite que esse canudinho seja estruturado da melhor forma possível. Ela não permite que esse saco gestacional entre. Então, quando esse bebezinho precisar de sangue, a pressão da mãe vai subir. E meu bebezinho vai ficar restrito. Ele vai ficar pequeno. Se o propósito da gravidez é gerar um bebezinho inteligente, saudável, dá para esses bebezinhos virem pequenos, dá para colocar a mulher em risco, simplesmente por não pegar ela na mão no pré-concepcional. Gravidez não deve ser de qualquer jeito.
Então, a vitamina D, ela tem milhares de artigos científicos mostrando que ela é essencial nessa fase. Olha para vocês verem. Ela age no coração, ela age no intestino, ela age na cabeça, ela age nos ossos, ela age no corpo. A gente fala muito quando a gente vai lá dentro da plataforma, quando a gente vai regular. Aqui é o Concepção, a plataforma é das minhas que já estão gestantes. Quando a gente vai regular a diabetes, a gente mostra que você não tem como regular se a vitamina D estiver baixa. Quando a gente fala agora de concepção de síndrome do ovário policístico SOP, não tem como controlar a ovulação dela se minha vitamina D está baixa. Então, toda mulher em idade pré-concepcional, aliás, em idade reprodutiva, todas as pessoas devem usar uma vitamina D de uma forma correta. Olha aqui, também para o homem. Essa Universidade de Copenhague, eles perceberam que vitamina D é importante para formar o espermatozoide, para maturar o espermatozoide. A gente precisa de um espermatozoide bom. Se meu homem não tem saúde nem para ele, como é? Se ele está com deficiência de vitamina D, como é que ele vai ter um espermatozoide bom a ponto de maturar, tá certo? Então, a vitamina D, ela vai ser essencial, tanto para o homem quanto para a mulher. Além disso, o estado de saúde do pai afeta diretamente a saúde da prole. A gente precisa entender que, cada dia mais, entender a importância do homem e do espermatozoide ser de boa qualidade para que essa prole vingue, né? E quando a gente fala de estado de saúde, se esse homem está doente, ele vai afetar a saúde da minha prole. Então, deficiências de vitamina D, ele aumenta o risco de artrite, esclerose múltipla, hipertensão arterial, asma, esquizofrenia, depressão, autismo. Não é assim que o meu casal deve engravidar. Então, o primeiro suplemento de todos que a gente vai ter que colocar é a vitamina D. Doutora, é qualquer vitamina D? É de qualquer jeito? Como é que é essa vitamina D? É uma vitamina D extremamente estruturada. Ela precisa, tanto a vitamina D quanto a vitamina A, elas têm o mesmo sítio de absorção. Então, é uma vitamina D que vai ser manipulada, vai ser prescrita nas doses corretas, tá certo? Em veículo oleoso, direitinho. Amanhã, o meu assessor de suplementação vai entrar em contato com vocês de dentro da concepção, com as formulações, com tudo direitinho, para a gente já iniciar para vocês e para o marido de vocês. Combinado? Então, a vitamina D e a vitamina A, elas têm o mesmo sítio de absorção. Se eu passo a vitamina D sem passar a vitamina A, eu faço uma hipovitaminose relativa. E isso vai fazer com que haja prejuízo na hora da ovulação. Eu quero que vocês imaginem que todos os suplementos, todos os nutrientes, micronutrientes do nosso corpo, eles estão em reações, ele está reagindo um com o outro. E eles estão formando ali várias reações. A quarta maior causa de desnutrição é suplementação incorreta. Muita suplementação sobrecarrega, desnutre, tudo precisa ser balanceado. As doses precisam entrar numa dança. Se você joga muito de uma coisa, acaba de outra. Essa logística de como fazer isso acontecer de uma forma para conceber, ela precisa estar bem desenhada. Então, a partir do momento que você entra com a suplementação, não se pode ficar colocando outras coisas, senão você gasta seus micronutrientes. Se você coloca muito zinco, você gasta o cobre. Se coloca muita vitamina D, você gasta o vitamina A. Se você vai mexendo muito e fazendo aquela salada mista e usando o nutracêutico, colocando colágeno, você vai arrebentando tudo lá dentro de você. Então, a suplementação, ela deve ser bem pensada, ela deve ser estruturada, ela deve saber exatamente o que está fazendo lá dentro da célula, e ela deve ser de uma forma que não sobrecarregue. Eu vou mostrar estudos mostrando que é o equilíbrio que faz a diferença. Tá certo? Imagina que eu tenho uma mansão. A quantidade de móveis de uma mansão é diferente de uma quantidade de móveis que eu tenho numa casa pequena. O que importa não é a quantidade de móveis. O que importa é qual a necessidade de móveis daquela casa. Então, é importante que tudo isso esteja calibrado e que não venha se colocar outras coisas. A partir do momento que a fórmula está toda equilibrada, a gente não pode ficar jogando outras coisas ali aleatória a esmo, não, senão vocês desnutrem. Faz uma desnutrição, principalmente a nível mitocondrial.
Outra coisa que é importante esclarecer é que existe o veículo certo, a forma certa de entregar aquilo para o organismo. Por exemplo, a vitamina D, ela é lipossolúvel. Então, o veículo tem que ser oleoso, não adianta ficar tomando pó, ela não vai subir. Por que o pessoal, principalmente de São Paulo, vem muito atrás de mim para fazer as suplementações? Fala, nossa, foi a única que conseguiu subir. Porque entende como é que sobe, entende qual que é o veículo, como é que entrega esse veículo, como é que o que está atuando lá dentro. E faz diferença, tá? O negócio não é, tipo assim, apertar vários parafusos. É saber qual o parafusinho certinho de apertar, quais são as arestas, e eu estou entregando aqui para vocês. Outra coisa importante é entrar com o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura muito boa e que é necessária na gravidez. Na gravidez, as minas da plataforma, elas estão cansadas de saber que precisa entrar com ômega 3. Né? Ingestão de DHA na gravidez, a gente não come quase nada, ela melhora a inteligência do bebezinho, ela diminui comportamentos autismas, ela precisa aí, ó, de bastante gordura. Você vai ver que as meninas dentro da plataforma, elas quase não dão estrias, nem nada, porque nossas células têm camada fosfolipídica, né? Então, a gente usa muita gordura para o neurodesenvolvimento. Então, a gente quer que o bebezinho lá desenvolva ao máximo. Aqui nós vamos precisar também de ômega 3, mas de uma forma diferente. Na gravidez, eu uso o DHA na quantidade máxima. Então, eu não estou querendo saber de EPA, eu não estou querendo saber de anti-inflamação. É uma estrutura de suplementação de ômega 3 totalmente diferente. Eu gosto de mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um pedaço de um livro chamado Além da Nutrição. Ele é da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. E eles fizeram um livro lindíssimo, mostrando o que seria necessário hoje uma mulher que está querendo engravidar realmente suplementar, sem achismo, sem sobrecarregar o organismo, sem falta de clareza. O que uma mulher que vai engravidar precisa? E o primeiro de tudo é dieta balanceada. Então, é importante entender que a gravidez, que a pré-concepção, você vai precisar de uma dieta balanceada, tanto que a próxima aula é sobre dieta. Porém, a gente vai precisar na pré-concepção de algumas coisas. E que eles colocaram o lipídio, que é essa gordura, a partir do primeiro trimestre. Então, a partir do primeiro trimestre, a gente entra com lipídios. No pré-concepção, não. Mas isso, tá? Então, muita gente vai falar, não precisa de ômega 3 no pré-concepcional, né? Não precisa, é só depois que engravida. Mas eu vou convidar vocês para verem isso aqui, ó. Na pré-concepção, quando a gente vai planejar uma gravidez, a gente precisa ver riscos de problemas nutricionais. Então, a gente precisa ver quem é essa gestante. E uma das coisas que a gente vê é PUFA. PUFA é gordura, seriam os nossos ômegas 3. Então, o que ele está falando é que, realmente, aquela minha gestante que está comendo salmãozinho, aquela minha gestante que está comendo castanhas todos os dias, que está ali com linhaça, talvez ela não precisaria de ômega 3. Eu passo para todas as minhas gestantes, tanto a dieta quanto isso. Mas esse não é o perfil da nossa alimentação. Então, a minha mulher, ela quer tirar o anticoncepcional e engravidar. E ela não entende a importância da gordura para este momento. E ela não entende a importância de uma boa suplementação para esse momento. Até porque os nossos hormônios, e a gente não engravida se não tiver gordura. Os nossos hormônios, tanto os nossos estrogênios quanto nossas progesteronas, eles são feitas a partir de colesterol. Lembra que eu falei para vocês que dependendo da dieta que vocês têm, que essas dietas de blogueira nem engravidava, dependendo da forma como a gente está tentando fazer, nem engravidar a gente engravida, porque a gente precisa de colesterol para isso. Então, tudo é extremamente organizado, tudo é extremamente calibrado para que isso aconteça da melhor forma possível. E não é qualquer ômega 3. Aqui eu mostrei bem direitinho o tipo de suplemento que eu entro dentro da plataforma
eu entro normalmente com um DH mais alto, eu entro com grandes quantidades, porque o propósito é realmente que esse bebezinho desenvolva ao máximo. É incrível, tá? Lá dentro da plataforma, a gente tem encontros por vídeo chamado uma vez por semana. E as meninas continuam tendo encontro, né? Às vezes aparecem as minhas com os neném que nasceu 3 meses, o menino durinho, fazendo assim. Eu tenho hora que falo assim, meu Deus do céu, não tá até de sair correndo, tanto que estão durinho. É incrível como a gente não desenvolve os nossos bebezinhos na capacidade máxima. E quando a gente dá esses substratos para eles desenvolverem, faz muita diferença o desenvolvimento mesmo, neurológico, intelectual desses bebezinhos, quando eles realmente são gerados sem desnutrições, são gerados com uma gestação sem ansiedade, quando tem um pré-concepcional bem feito, tá certo? Então, quando a gente tem uma pré-concepção bem feita, é extremamente diferente, porque aí não engravida, aí não sangra, aí não acontece, a invasão fica da melhor forma, a forma de implantar fica boa, é muito bom. Vamos continuar. Meninas, aqui sempre tem tira dúvidas no final das aulas. Aí a gente vai conversar e tirar as dúvidas. Uai. Na hora de baixar... Deixa eu ver aqui que parece que meu slide deu... Vou tentar abri-lo de novo. Meu slide deu um panezinho. Não tem problema, a gente abre de novo. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Então, veículo oleoso, ômega 3. Quanto à mulher, o que será que a gente precisa para uma mulher desenvolver da melhor forma possível? O que será que uma mulher precisa, além de vitamina D, para que essa gravidez aconteça sem nenhuma intercorrência? Então, o que eu não vou falar, o que eu não falar aqui é porque realmente não precisa e vai sobrecarregar desnecessariamente o nosso organismo. A gravidez, ela é imunológica. Se você joga muito suplemento na mulher, você vai inflamar ela e você vai alterar o sistema imune dela e você vai, em vez de melhorar, piorar. Existem estratégias onde a gente faz hiperdose por curto período de tempo para fazer alguma coisa, uma sinalização bem específica que a gente queira. Mas, de modo geral, a suplementação na mulher, no pré-concepcional, não é com hiperdosagem. Eu vejo muita gente fazendo hiperdosagem. Não é benéfico nessa fase. Então, é importante entender que é o mínimo necessário. A gente vai entrar com ferro, com vitamina B12, vitamina D, sabendo o motivo exato que a gente está entrando e a dose exata que a gente está entrando, para que isso equilibre e sinalize. Não dá para tentar engravidar com deficiência de ferro. Meninas, vamos aqui comigo. Estou tentando engravidar, não consigo, etc e tal. Doutora, tem 1 ano que eu não consigo. Eu já fiz contagem folicular, eu já fiz acompanhamento, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Vou lá, tô com anemia, tá sem ferro. Não tem ferro. Como é que vai engravidar? Então, é importante entender que a grande maioria das vezes é realmente o básico. Se eu não caminho, se meus negócios não estão bem, se eu estou ansiosa, se eu não durmo direito, o que eu faço? A gravidez ela não vai acontecer do tipo, oh meu Deus, me dá um bebê. E meu corpo não tem nem para ovular direitinho, não tem nem meus hormônios. Ou mulheres desesperadas, no sentido assim, ai, minha progesterona está baixa, o que eu faço? Chega naquele desespero e eu falo, vamos ver, ferritina de 5. Quem tem ferro baixo não engravida. Quando a gente fala de esteroidogênese é a formação dos hormônios esteroides, de progesterona, de estrogênio, para que a gente possa conseguir fazer essa concepção. Para a gente colocar aquela gordura que eu falei que é necessária. Dependendo da sua dieta, você não engravida. Dieta para ficar gordurinha, sem gordura nenhuma, tá certo?
Dieta para ficar sem gordura nenhuma é diferente de dieta para engravidar. Aquela Graciane Barbosa, ela abriu mão da fertilidade dela. Ela tentou engravidar, não conseguiu. Aí, para conseguir, ela tinha que aumentar a gordura corporal. Ela preferiu não engravidar do que aumentar a gordura corporal. Porque para eu pegar aquela gordura, tá certo? Para eu produzir estrogênio e progesterona, eu preciso de gordura. Ele é um hormônio esteroide, né? Mas para eu pegar essa gordura e entrar dentro do meu ovário para produzir esse negócio, eu vou precisar da citocromo P450, é uma enzima. E essa enzima possui grupo M. Meninas, ouve aqui para mim. Tudo que possui grupo M é oxigênio, é ferro dependente. Tudo que possui grupo M é ferro dependente. O trabalhador lá, que faz o colesterol entrar dentro da célula para produzir o hormônio, ele é à base de ferro. Se você está com deficiência de ferro, não vai engravidar. Não vai ovular. Não vou dizer que não vai engravidar, né? Tudo acontece. Às vezes você come alguma coisa, tem muito ferro, dá uma pancadinha, sai um óvulo, mas não é que seu ritmo esteja regulado. E a gente não quer qualquer gravidez, a gente não quer qualquer óvulo. Até porque eu preciso manter a produção de progesterona durante a gravidez. Ou você vai ficar tendo corpo lúteo? Vai ter que ficar usando progesterona na vagina a gravidez toda, primeiro trimestre, para não descolar? Então, o nosso organismo, ele precisa ser capaz de estar produzindo essa progesterona. E para isso, eu vou precisar de ferro. Outra coisa que a gente entra, com magnésio. O magnésio, meninas, são receptores. Primeiro que ele tem receptor em todas as nossas musculaturas. Ele é extremamente importante, tá bom? Para que o nosso útero fique molinho. Cada dia que passa é mais comum deficiência de magnésio na minha gestação. Minha gestante fica com aquela barriga dura, fica com câimbras, etc. Tal. Mas mais do que isso, o magnésio entra, ele me fala de nutrição em mitocôndria. Mitocôndria é onde acontece essa esteroidogênese. Então, se eu entendo que a minha produção de estrogênio acontece dentro da minha mitocôndria, onde eu pego lá o meu colesterol, tá vendo? Que eu preciso, através da P450, aqui ó, P450, para produzir as nossas progesteronas, os nossos estrogênios. Como eu preciso de energia, tá vendo a ATP? Para eu fazer esse processo, eu preciso de energia. Energia, eu falo de ciclo de Krebs. Se eu falo de ciclo de Krebs, eu preciso de magnésio, enzima Q10. Eu não preciso de zinco, eu não preciso de cobre, eu não preciso de milhares de coisas. Eu não preciso de um monte de porcariada que vocês usam. Eu preciso de pouca coisa, sabe? É a mesma coisa de eu querer fazer um bolo. Às vezes, a falta de clareza me infarta, sabe? Imagina que você vai fazer um bolo. Aí, para você fazer bolo, você precisa de farinha de... Eu não sei o que precisa fazer bolo, mas vamos dizer que é farinha de trigo, leite, ovo, açúcar e pó royal. A pessoa me chega com carne, a pessoa me chega com macarrão, a pessoa me chega e vai falar, minha filha, isso aqui sai almoço, mas bolo não sai. É uma pessoa muito estúpida, né? Você quer o quê? Você quer emagrecer ou você quer engravidar? É diferente. Tá querendo um almoço ou um bolo? Me conta, o que você tá tomando isso? Não sei, minha amiga tomou e não sei o que. Eu falo, não dá certo. São microinfartos do extremismo. Ou eu pego gente que tá tudo ruim, ferritina de 6, vitamina D de 8, e fala, ai, doutora, eu já fiz 3 FIV e não deu certo. Nunca fez um coprológico. Ou eu pego a mulher que tá tomando a garrafada a cada uma semana, não sabe nem o que tem na garrafada, o senhor tá colocando. É bom, mas é falta de clareza achar que você vai tomar alguma coisa mágica sem entender o que está acontecendo no organismo e que isso vai reagir de alguma forma mágica e esse bebezinho vai... Não, a gente precisa dar substratos. A gente está falando de maternidade, a gente está falando de missão, a gente está falando de gestação. Bora lá. Continuar. Iodo, tá? Não dá para fazer pré-concepcional sem iodo. Isso aí já está determinado, já está protocolado. E você sabe quantas gestantes usam iodo na pré-concepção? Elas usam ácido fólico e não usam meu iodo. Elas usam qualquer coisa e não usam iodo. Elas estão usando garrafada e elas não usam iodo.
o que acontece é uma diretriz. Toda mulher em pré-concepção precisa fazer uso diário de iodo, tá bom? De 150 a 200 microgramas por dia e durante a gestação também. Então, isso é protocolo. O iodo, se você voltar lá, né, precisa de ferro, vitamina B12, vitamina D, folato e iodo. Todos os lugares têm iodo. Você vai pegar os suplementos, esses de farmácia, tem ácido fólico na forma inativa e não tem iodo. Vamos entender por que iodo é tão importante? Porque eu, pelo menos, eu sempre, quando eu fui fazer o Henrique, eu sempre imaginei qual que era o futuro intelectual dele. O que ele ia fazer nesse planeta. E a orientação é justificada pela importância do iodo no desenvolvimento da maturação do sistema nervoso do feto. O feto produz hormônios tiroidianos dele a partir da segunda metade da gestação, segundo trimestre, a partir de 5 meses. Antes de 5 meses, depende da mãe. Função tireoidiana depende da mãe, tá certo? Então, o que acontece, meninas, é que não dá para gente deixar uma gestante engravidar. As meninas da pré-concepção já teve a parte dos exames obrigatórios, um deles é TSH, engravidar com deficiências de iodo ou com alterações tireoidianas não controladas. Porque a gente está falando de prejuízo intelectual. É necessário iodo. Além disso, a gente vai entrar com o folato. O folato é o famoso ácido fólico. Não é qualquer ácido fólico que a gente pode usar. A gente tem que usar o metilfolato, a forma ativa. O ácido fólico é como se fosse a forma sintética, a forma inativa. Ele, para virar metilfolato, ele precisa de 4 reações diferentes. É como se eu quisesse mandar um recado para minha mãe, eu avisasse para o meu marido, ligar para o meu pai, para avisar para minha irmã, para falar para minha mãe a coisa. Se todos os 4 tiverem vivos, se tudo tiver organizado, qualquer coisa que sobrecarregar um ou outro já não vai ser avisado. Então, mesmo em organismos que não têm mutação nenhuma, né? O pessoal fala MTFR, né? Não tem mutação nenhuma, eles têm dificuldade de transformar ácido fólico em metilfolato, principalmente se estiver bombardeado com um monte de coisa. Em relação a isso, ainda tem a desvantagem que 30% da nossa população pode ter mutações. E essas mutações é como se minha irmã tivesse morrido. Então, se eu peço para meu marido avisar para o meu pai, para avisar para minha irmã, para avisar para minha mãe que aconteceu alguma coisa e minha irmã morreu, isso nunca vai acontecer. E a gente entra no metabolismo que a gente fala de metabolismo de homocisteína. A gente faz uma coisa chamada hiperhomocisteína. A gente começa... O que acontece? Para a gente fazer replicação celular, a gente precisa de uma molécula, que a molécula de homocisteína seja quebrada. E quem quebra ela é o metilfolato e a metilcobalamina. Que é a B12, que é a próxima que eu falar, e também a B6, né? B9, B6 e B12, são os 3 desse metabolismo da homocisteína. A partir do momento que eu não faço isso, eu não tenho replicação celular. Vocês já perceberam que antigamente a gente não precisava usar ácido fólico? Não precisava. De repente, de um tempo para trás, por que suplementação na gestação começou a ser tão importante? Se eu não precisava falar disso antes, se nossas vós engravidaram sem precisar de falar de suplementação, a vida mudou. A gente aumentou muito nos 50 anos a quantidade de população nesse planeta. Aquela terra que precisava dar 20, 30 tomates, hoje precisa dar 300. Os nossos alimentos perderam micronutrientes. E ainda estão intoxicados. Agrotóxico. Um monte de coisa. E aí, o que acontece é que a gente começou a evoluir, ainda começou a usar anticoncepcional, que gasta meus B12, B6, B9. A gente começou a evoluir ainda com casos de usar anticoncepcional, né? E aí, cada dia que passa, começou a aumentar alterações na gravidez.
Por que as pessoas estavam obrigando a usar ácido fólico? Porque eles decoraram, eles não entendem de onde o metilfolato entra. Mas eles entenderam que, tipo assim, ó, se eu não faço replicação celular e no início eu preciso de uma replicação celular, então vai dar defeito de tubo neural, anencefalia, não vai formar a cabeça do meu bebê. O trem tava feio de jeito. Não formava a cabeça do bebê. Eu tô rindo para vocês, mas não é engraçado. Isso aí é uma coisa que muita gente sofreu. Não é fácil ter espinha bífida. Não é fácil engravidar e o bebezinho não desenvolver o cérebro do jeito que deveria. Então, quando a gente entende que o metilfolato, e é pela gravidez toda, depois a gente vai falar, as meninas da concepção sabem que depois vai para a plataforma, né? Então, assim, a gente vai entender a importância cada vez mais. Isso que eu estou falando aqui é o início, é a minha visão, é como eu enxergo. Mas eu sei que isso, cada dia que passa, vai estar mais expandido, vai ser cada vez mais presente. A suplementação hoje vai ser cada vez mais presente em tudo que vocês forem conversar, porque os nossos alimentos estão perdendo micronutrientes. E a gente já tem que agradecer. Tem alimento, tem macronutriente, tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, era para todo mundo estar com fome. Aí, ó, a Andréia, meu filho nasceu com mielomeningocele. Não é fácil, né, Andréia? Nos seus casos, o protocolo de metilfolato é um pouquinho maior. Então, todas essas informações, lá dentro do Concepção Iluminada, tem que avisar para o Jonathan, que é o nosso assessor, porque aí o protocolo seu aumenta um pouquinho de metilfolato. O metilfolato, a gente sabe que a dose dele não deve ser extrema. Quando começou, o pessoal queria dar 5 miligramas, né? Queria dar doses extremas, e depois foi diminuindo para chegar a um equilíbrio, porque tudo na vida é equilíbrio. Não adianta dar muito, não adianta dar pouco. Aquilo ali tem que ser em relação a equilíbrio da melhor forma possível, tá certo? Então, eu vou continuar explicando e eu espero que vocês estejam gostando. Andréiazinha, tem muito que a gente possa fazer, minha princesa, para essa próxima concepção. Então, a gente precisa de cérebro, a gente precisa que tenha replicação celular, e não só no pré-concepcional, mas durante toda a gravidez. A gente precisa que tenha metilcobalamina, a gente precisa que tenha o que é necessário para realmente o corpo conseguir desenvolver esse bebê, aceitar essa implantação, o seu ovário conseguir soltar o óvulo para que haja essa implantação da melhor forma possível. Eu fiz, tá, gente? Direitinho para as meninas da plataforma, já tá as fórmulas todas prontas. Eu falei para vocês que ia fazer, então estão todas as fórmulas prontas do que vai precisar, de como não vai precisar. Amanhã o Jonathan já vai começar a entrar em contato com vocês para a gente já começar. Eu já vou estruturar lá, já com tudo certinho. É importante entender que essas doses estão casadinhas. O que eu estou dando? O que você precisa pro bolo? Então, se você precisa daquilo pro bolo, se você precisa da massa, eu estou tentando deixar de um jeito mais fácil, tá? Então, não adianta eu encher a mesa de carne, de macarrão, de queijo, se você não quer isso, você quer fazer um bolo. Então, você precisa fazer um bolo. E o bolo precisa ser um bolo ideal. Não adianta ser em altas dosagens. Tem que ser na dosagem exata para você. Muito faz mal, pouco faz mal. Eu vou te mostrar nos artigos. Outra coisa, imagina que eu deixei ali os 5 ovinhos para fazer o bolo. Consegue entender? Então, tá os 5 ovinhos para fazer o bolo lá. Se você for fazer um macarrão à carbonara precisa de um ovo. Você gasta o ovo do bolo. Então, essas fórmulas, elas são para usar apenas elas. Não dá para ficar usando ela, mais o outro, mais aquele outro. Você desregula a formação do bolo. Então, são suplementos para ser usados do jeito certo, da forma certa, na quantidade certa. Você vai ver que é só o necessário. É um calibradinho aqui, um negocinho aqui, o outro ali, o trem ali, nutre ali a mitocôndria. Não é loucura colocar muita coisa para ver se dá certo. Peraí, vamos arrumar 1000 coisas, vamos ver se dá certo. Então,
Isso é extremamente importante. Essas suplementações, gente, precisam ser tomadas no mínimo 3 meses antes. Não dá para tomar e engravidar, a gente precisa regular. E aí, quem assistiu a minha primeira aula, viu em relação ao início do nosso folículo primordial, nosso folículo antral, até a ovulação demora 3 meses. Então, a pré-concepção mínima é de 90 dias. Vamos continuar, meninas. Outra coisa importante é que, além dessa suplementação ser toda regulada, o que vai fazer diferença é que ela vai estar numa cápsulazinha diferente. Essa cápsula é uma cápsula que eu chamo de gastroresistente. Ela vai abrir direto no intestino. O que quem tem intolerâncias em relação a tomar medicamento, passar mal, vai facilitar. Além do que, ela vai ser absorvida diretamente no intestino, o que vai facilitar essa absorção nossa. Já quanto ao homem, as prescrições do homem são totalmente diferentes das prescrições da mulher. É necessário, sim, pré-concepção para o homem. A gente, por muito tempo, não quis olhar, né? Fez vistas grossas em relação ao homem. E porque ele produz o espermatozoide na hora. A mulher, ela demora 3 meses para liberar esse óvulo. Então, ela nem, para vocês terem ideia, ela nem álcool pode usar nos 3 meses anteriores. A gente vai fazer tudo da melhor forma possível, já que a gente está tentando engravidar, vamos fazer estratégias para engravidar. O homem já não é assim. O homem está produzindo espermatozoide na hora, mas dependendo das condições de saúde dele, a gente não tem um espermatozoide de boa qualidade. A gente não tem um espermatozoide ou KNAD ideal, ou um espermatozoide que tenha a força vital necessária. A gente precisa entender de força vital. Esse espermatozoide, ele tem que estar junto com ele bem nutrido, força vital. A gente precisa que ele nade, para ele nadar, ele precisa ter ali aqueles movimentos ciliares, então precisa de ATP, energia, a gente precisa deixar esse homem bem nutrido. Então, a saúde do pai é o mais importante. Pai doente, gente, o pai doente faz prole doente. Pai doente faz prole doente. Consegue entender? Então, o que a gente precisa entender é que a saúde do pai tem que estar de qualquer jeito. A gente tem estudos até mostrando a associação da dieta do pai, da suplementação do pai, hábitos de vida do pai em relação ao aumento de câncer de mama da menina na vida adulta. Então, é importante que o marido esteja saudável, que ele esteja tendo uma alimentação saudável, que ele esteja bem suplementado. Aqui, ó, eu mostrei para vocês na primeira aula o espermatozoide, onde os cílios, as trompas possuem cílios, que eles vão lá e veem se esse espermatozoide está bom. E se esse espermatozoide não estiver bom, ele agarra esse espermatozoide. Não deixa o espermatozoide passar. Então, é importante que a gente deixe esse homem saudável até para conseguir engravidar. Se o espermatozoide não estiver bom, a mulher também não engravida. E quando a gente fala de homem, a gente precisa perceber que o espermatozoide em si, ele vai precisar de muita coisa. São mais 50 compostos diferentes. Para a gente fazer um espermatozoide bom, a gente precisa de zinco, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de fósforo, a gente precisa de cloro, a gente precisa de vitamina C. Então, o espermatozoide do homem, ele é extremamente cheio de micronutrientes, ele tem muito açúcar, muita frutose nele, né? E esse espermatozoide, para ele estar ativo, ele precisa estar com uma quantidade normal. Porque se você tiver deficiência de zinco, já quebra. Já a gente fala de que a gala fica... a gala líquida, né? A gente não tem integralidade do sêmen, ele liquefaz muito rápido. Então, ele não fica muito tempo ali para entrar. Outra coisa importante é entender que o homem, ele precisa de mais microminerais que a mulher. Meninas, vocês viram que eu quase não falei de microminerais. Eu falei de B12, falei de iodo, falei de ferro, né? Falei que precisava de gordura, de vitamina D. A gente vai usar uma vitamina C ali, direitinho.
Mas a gente não falou muito do tipo zinco, cobre, porque eu vejo muito, usando muito zinco, muito cobre, muito isso, muito aquilo outro, e isso precisa na gestação. Mas se minha gestante não tiver desnutrida de zinco e cobre e ela estiver se alimentando saudável, se eu sinalizar com muito zinco, cobre, B1, tiamina, selênio, eu vou inflamar essa gestante. Não é o que ela precisa para a pré-concepção. É o que eu falo, qual estrada a gente quer pegar. E dá muito certo. Isso que eu estou falando para vocês de equilíbrio, de estudos, é muito tempo fazendo a mesma coisa, com resultados muito bons. Com gestantes, cada uma com uma história mais linda que a outra, né? Cada uma com uma história que veio, assim, após aborto, histórias de infertilidade, histórias tristes, e que com esse jeito de olhar equilibrado, sem exagero, sem excesso, sem extremo, dando o que é necessário, foi fazendo diferença. Então, o que eu quero convidar vocês a pensar é que é diferente o que eu vou entregar para a mãe e o que eu vou entregar para o pai. Não adianta eu encher minha mãe de microminerais e dar muito ferro para o pai. Quem precisa de ferro é mãe. Mulher que sangra todo mês. Mulher que precisa de ferro ali para fazer muito estrogênio, muita progesterona. O homem, ele tem mais massa muscular. Ele precisa de outras coisas. Ele precisa de microminerais. Ele soa mais. É muito comum. Aqui, perto de onde eu trabalho, tem uma região de Ceasa aqui. E é muito comum em caso de infertilidade lá, porque quando a gente pega assim, a mulher já infértil, e foi uma coisa que eu percebi muito, o homem que passava o tempo todo pegando peso, suando, sabe? Perdendo microminerais sem repor. E aí você intervém ali, ou não engravida, você intervém no homem um pouquinho que você dá de substrato, um pouquinho que você dá de microminerais, um pouquinho que você ajuda o corpo. Aquele homem já resolve, aquela gravidez já vai, já vinga. Não foi uma nem duas, foram dezenas e dezenas de vezes que eu vejo homens que trabalham braçais, que não suplementam, ter esposas com uma evolução ruim no primeiro trimestre. E a partir do momento da suplementação, tem uma evolução, uma evolução boa. Então, é importante entender a importância dos microminerais para os homens, principalmente zinco. Para a mulher, eu não falei de zinco agora. Primeiro trimestre, a gente já vai começar a falar. Mas para o homem, sim. Baixo nível de zinco no sêmen, diminuição de potencial de fertilidade. Quando a gente suplementa zinco, aumentou, né, a contagem de espermatozoide, aumentou a vontade sexual, aumentou níveis de testosterona. Deficiência de zinco afeta a qualidade de esperma. Esperma liquefaz. Você vai lá ver o esperma fica líquido, não fica gordinho o tempo todo, sabe? Não fica... Eu não sei explicar. Não fica gosmento, gordinho, gosmento. Só que não é só zinco. Quando eu falo que tudo entra no equilíbrio perfeito, a gente precisa entender que o zinco e o cobre, eles têm um equilíbrio. Se eu vou dar zinco, não adianta você dar um zinco para o seu marido. O zinco, ele precisa vir numa proporção eficaz. Se você dá zinco, você tem que dar cobre. Senão você vai fazer uma diminuição de cobre, você vai arrebentar o cobre do seu marido, aí você vai fazer uma desnutrição. Quarta principal causa de desnutrição. Uma coisa que eu sempre peço, assim, a gente nunca deve prescrever uma balinha sem saber onde entra, sem saber exatamente onde é que aquilo ali está apertando, qual fusível aquilo ali está apertando, o que eu quero com essa estratégia, o que eu, na clareza, porque com boas intenções a gente ainda faz errado, estudando muito. Às vezes a gente não tem coisas que a gente vai ter luz depois. Tem coisas que a gente vai ter luz daqui 20, 30 anos, do tipo, nossa, é assim, nossa, é assado, nossa, aqueles abortos é por deficiência de vitamina D, nossa, olha, vocês conseguem entender? Isso estudando muito. Imagina fazendo a Deus dará, de qualquer jeito, passando 800 microgramas, né, 800 miligramas de magnésio para alguém. Então, não é assim que a gente vai fazer nossa pré-concepção. Porque a gente não está falando de você ficar bonita ou você não ficar bonita.
A gente não está falando de você ficar fitness ou você não ficar fitness. A gente não está falando disso. A gente está falando de deixar um corpo preparado para receber um ser humano nesse planeta. Vocês têm ideia do que é isso? A gente está falando de uma implantação sem descolamento. A gente está falando de gerar bebezinho mais inteligente e saudável. Então, para isso, não dá para usar qualquer suplemento e ver se calha, se dá positivo. Vou usar uma injeção de testosterona porque disseram que se eu fizer isso vai vir um positivo. Não é qualquer positivo que a gente quer. A gente quer o positivo, né? Porque depois vocês têm gravidez, depois vocês têm pós-parto. E aquilo ali vai se somando. Além disso, é importante entender que precisa de magnésio para o homem. Magnésio, ele tem muitos receptores musculares. O homem, ele é lotado de músculo. Além disso, o magnésio tem toda a parte de nutrição. Eu preciso de magnésio para formar meu ATP, minha energia. Gente, sem ATP e espermatozoide não nada, não. Vocês têm ideia da dificuldade que é subir lá pela vagina, pegar o útero, chegar nas trompas para chegar lá dentro do nosso óvulo fecundado? Vai deixar meu homem com desnutrição mitocondrial para ver se ele consegue, se o trem sobe, se o espermatozoide chega. Não chega. Além disso, eu também entro com selênio. Selênio é importante antioxidante. Toda vez que eu leio sobre suplementação de casal, suplementação, eu não faço, tá? Eu não faço pré-concepcional sem homem. Pré-concepcional é dos dois. As minhas consultas de pré-concepção precisa do homem e da mulher. E precisa dos dois sentar na minha frente e conversar. Se o homem não faz a pré-concepção, não vai adiantar. Porque a gente precisa de tudo completinho. Então, a grande maioria das vezes, a gente precisa entender que existe vários mecanismos e que sim, se você der mais saúde, se você usar antioxidantes, né, você vai ter sim uma viabilidade melhor dessa pré-concepção. Porém, olha aqui, o suplemento de antioxidante sozinho não melhora a fertilidade masculina. E esses trabalhos eu mostro para o pai. Meninas, você sabe qual que é o grande problema dos nossos artigos científicos? Uma coisa que eu percebi, assim, ao longo de estudar muito. Eles querem arrumar uma causa. Eles querem arrumar qual a causa do autismo. Qual a causa da infertilidade. Qual a causa, qual fator que sozinho e único vai fazer diferença. E, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, nesse planeta, nada tem uma causa só. Não é só a deficiência de vitamina D que vai fazer tudo acontecer. Meus abortos foi por causa da deficiência de vitamina D. Não. Foi a deficiência de vitamina D associada a uma alimentação irregular, ao marido ter bebido no dia do coito, associado ao pós não ter o metilfolato, várias coisas que vão se associando e se associando e se associando e que gera aquele resultado. O autismo não é só eu comi aquilo e deu autismo. A gente pode ter uma desnutrição sem o metilfolato, sem um DHA, com o intestino inflamado, com uma mãe que está dormindo errado e tudo aquilo junto assim, misturando e deu autismo. O que eu quero falar para vocês, meninas, que a infertilidade não vai ter uma causa de infertilidade. Existem várias causas. E não precisa resolver essa causa. Às vezes o homem fala, nossa, essas trompas não resolvem de jeito nenhum, isso aqui é só fertilização. Passa 3 meses por um milagre. Meu Deus, engravidou, um milagre. Por quê? Porque não é só as trompas. Ou não é só o ovário. Ou não é só o endométrio. Ou não é só o outro. É várias coisas associadas. Então, se você quer achar que você vai entrar com uma suplementação e isso sozinho vai resolver, do tipo, a porra tá ruim, o gosto tá ruim, o gosto tá ruim, então eu vou lá, eu vou entrar com magnésio, vou entrar com isso, vou entrar com aquilo, e isso sozinho vai resolver. E você sabe o que mostrou? Que não vai melhorar, não melhorou. Pegou casais, dividiram, não mudaram nada, não mudaram a alimentação, não mudaram nada, passaram só antioxidante, não colocaram exercício físico, por isso que precisa de um curso de concepção.
Por isso precisa de entender de alimentação, de hábito de vida, de como é que acontece, de esteroidogênese, de como é que implanta. Por isso precisa saber quais são os exames que precisa fazer. Por isso que precisa de uma coisa muito mais complexa. Porque a gente está falando de chamar, pedir para o Papai do Céu a missão de trazer esses bebezinhos para cá. Então, você não vai ter um estudo dizendo que uma única coisa vai dar certo. Mas o que eu posso te mostrar com minha prática clínica é que você melhora um pouquinho, você resolve as desnutrições, melhora os hábitos de vida, pensa sobre qual é o sentido da vida, pega aquele casal, volta a fazer esse apaixonado, né? Porque casal que tá tentando, meu Deus, eu só namoro se for para fecundar. Não tem mais namoro, não tem mais tesão. Eu falo, sem tesão, o bebê não quer vir não, vai. Então, assim, você vai melhorando as arestas, dando saúde, vitalidade, mudando tudo direitinho, a gente consegue. Então, o que as pesquisas mostram é que só o suplemento não é o que vai resolver. É óbvio que desnutrição vai fazer com que haja fins terríveis, mas só o suplemento não é o que vai resolver. Mas se você tiver uma dieta rica em antioxidantes, você pode melhorar a fertilidade. Essa pesquisa aqui, ó, pegaram voluntários, quem tinha mais fertilidade é quem tinha uma alimentação com frutas, com verduras, com tanto que a gente vai falar de alimentação. Alimentação para engravidar, lembra que eu falei para vocês que precisa saber qual estrada que vocês querem pegar? A estrada que vocês querem pegar é o mais importante. A alimentação, os hábitos de vida, a suplementação para concepção é diferente de as outras épocas. É outra estrada. A estrada para ir para São Paulo é diferente da estrada para ir para o Rio de Janeiro. Então, são doses diferentes, suplementos diferentes. Eu não estou falando de aumentar a imunidade, de aumentar não sei o quê, de ficar musa fitness. Não. Nós estamos falando de gravidez. Então, é tudo extremamente diferente que vai fazer com que esse ovário fique feliz. Tudo bem que o que é saudável em qualquer lugar, mas são propostas diferentes. Outra coisa importante é que o homem ele precisa de complexo B. Ele precisa também, porque ele precisa de replicação celular. Como é que você vai produzir óvulo? Se você tiver replicação celular. Como é que eu vou replicar celular? Se eu tiver ciclo de homocisteína. Para a homocisteína eu preciso de B12, B9, B6. Então, se eu não tiver folato, que é o ácido fólico, eu não formo nem a cabeça do bebê, o que a gente conversou agorinha. A gente não consegue nem formar o óvulo direitinho. O homem também é assim. Para ele formar espermatozoide, ele precisa de B9, ele precisa de B12. Então, hoje se fala muito se precisa de ácido fólico para o homem. Lógico, se ele estiver desnutrido, ele não forma espermatozoide. Mas, além disso, a gente precisa de B5, né? Eu uso através da B5, que é o ácido pantotênico, eu passo através de pantotenato de cálcio. A niacina, eu passo a nicotiamina. Então, eu uso as formas ativas. Não uso nenhuma fórmula meia boca, tá? Já que nós estamos falando de suplementação, precisa ser fórmulas ativas. Não é também fórmula que compra no supermercado. São doses diferentes, formas diferentes, cápsulas diferentes. E eu estudo todo dia para isso. Para que essa suplementação chegue e realmente resolva essas desnutrições, essas necessidades. Olha o que eu falei, ó. Dados demonstram efeitos positivos em doses equilibradas. Doses muito altas ou baixas provocariam efeitos deletérios no DNA do espermatozoide de crescimento e desenvolvimento fetal. Então, o que não falta é pesquisas mostrando exatamente isso, que a gente está cansado de saber. Caminho do meio. Nem muito, nem pouco. Se você está fazendo 800 miligramas de magnésio, você está errado. Não é assim. Não é esse o propósito. Não é fazer hiperdosagem. Se você está usando injeções de enzimas e não sei o que, está errado. Não é isso que a gente quer nessa fase. Não estou dizendo que é ruim. É bom para outros propósitos. A gente não é que o móvel caro, bonito, lindo, aquelas mesas caríssimas não são bonitas, né? Aqueles sofás quilométricos. Mas depende da casa. Dependendo de onde é que você colocar, não entra na casa. Depende do tamanho do sofá e do tamanho da casa, o sofá não vai deixar você entrar pela sala. Então,
o que a gente está fazendo agora é em relação à nutrição das nossas mitocôndrias, das nossas células, esse preparo para que daqui 3 meses a gente consiga ter essa fecundação. Não adianta encher minha casa. E também não adianta deixar ela sem móvel, porque senão ninguém mora. Esse equilíbrio, ele precisa de uma coisa chamada de experiência. E estudos também, né? E é isso que eu estou deixando para vocês. Então, eu fiz a suplementação manipulada para o pai também, com vitamina C, em relação vai ser manipulada com a melhor cápsula gastro-resistente, com enzima Q10, que a gente precisa de mitocôndria boa, numa dose baixa, assim, nem baixa nem alta, numa dose que vá fazer diferença, um magnésio numa dose legal, que nem é muito alta, nem muito baixa. Então, tudo bem equilibrado. É importante entender que não pode, tá bom? Não pode usar outros suplementos, senão você gasta esses. Então, esses estão equilibrados e bem pensados. Não dá para ficar jogando muita coisa. Além disso, aviso para as minhas alunas, né? Amanhã, eu e o Jonathan, a gente vai estar reunindo sobre vocês. Toda quinta-feira é a vez de falar do pessoal da concepção. Toda segunda-feira é a vez de falar do pessoal da plataforma. Então, amanhã é com vocês. E eu já deixei todas as formulações para vocês, tá? Então, amanhã ele já vai entrar em contato, já vai ter todas as formulações direitinho. E eu tenho certeza que daqui 3 meses a gente já vai começar todo esse processo. É óbvio que um passinho de cada vez. Primeiro pelos exames, agora a suplementação. Na aula que vem a gente vai falar de alimentação, vai ter os protocolos direitinho. Óbvio que eu não sou nutricionista de passar o que vocês devem comer, cada um tem sua quantidade. Eu realmente indico procurar uma nutricionista, mas eu vou fazer protocolos de orientação. Então, protocolos para vocês levarem para a nutricionista, para elas entenderem o que nós estamos fazendo, quais são as orientações que eu estou passando, e a gente junta a construir essa gravidez da melhor forma possível. E para quem é a convidada, né, para quem é convidada, você está sendo convidada para assistir só essa aula. A partir do momento que terminar a aula, você não tem acesso às próximas, também não tem acesso à suplementação individualizada. Isso é só para as meninas da concepção. A partir do momento que a concepção é um curso que a gente vai dar 10 aulas sobre tudo que vocês vão precisar para desenvolver esse bebezinho. São aulas feitas com muito amor, com muito carinho. No dia 27/10, a gente vai falar sobre alimentação. É uma alimentação diferente do que vocês acham que deve ser nessa fase. O nosso corpo, ele precisa de algumas coisas para produzir esses hormônios. É natural que a alimentação seja o mais saudável, mas ela vai precisar ter, sim, tipo assim, alguns tipos de gorduras boas. É uma alimentação para concepção. Hábitos do casal é o que vai contar muito. Emocional na implantação, tanto que a gente vai fazer meditações. Eu vou deixar preparado quando a gente começar a liberar para engravidar, porque por enquanto ainda não pode, tem que iniciar a suplementação para a gente fazer com que esse folículo primordial, ele amadureça da melhor forma possível. A gente vai falar da importância da vagina, do intestino, vamos entender de hiperestrogenismo, como a gente vai resolver, vamos falar de probiótico, vou deixar tudo separadinho. Eu tenho certeza que daqui um pouquinho vocês vão estar comigo dentro da plataforma para desenvolver esses bebezinhos da melhor forma possível. Vamos falar de infertilidade, de fertilização in vitro. Eu tenho muita gestante que tentou fertilização e que não deu certo. Nossa! E a grande maioria das vezes você vê coisas gritantes, coisas que é óbvio, assim, gestante fazendo fertilização sem fazer uma suplementação correta, ou fazendo uma suplementação de hiperdosagem, ou sem ver intestino, com intolerâncias alimentares, ou pai que não foi regulado, sem saber se está contaminado com mercúrio, com chumbo, com alumínio. Então, assim, tem milhares e milhares de pontos que a gente pode dar uma olhadinha. E o que eu estou trazendo para vocês é a forma como eu enxergo esse período e espero que esteja ajudando.
Para quem quer participar do Concepção Iluminada, lá dentro vai ter os exames pré-concepcionais do pai e da mãe. Eles vão ser solicitados. A gente tem o nosso assessor de suplementação e prescrição. Então, como é que funciona? A gente tem o Jonathan, ele é nosso assessor. Ele tem as épocas, tudo em relação a passar os exames e tudo, ele que me ajuda, ele que organiza para mim. Então, a gente passa os exames que precisam, tem a aula explicando o que precisa, e aí tanto para a mãe quanto para o pai, e com carimbo, carimbado. Então, eu tenho carimbo virtual, que chama, assinatura digital. Os planos de saúde normalmente autorizam, vocês fazem, e não é que trata, tá? Mas a gente traça estratégias. Então, tipo, lipoproteína A, traça uma estratégia. Então, vocês vão receber estratégias e quem é o profissional que vocês têm que procurar, tá bom? Outra coisa que tem também nessa pré-concepção, porque eu realmente quero que esses nenenzinhos venham, é a suplementação. É o que uma mãe e um pai precisa usar de suplementação nessa fase pré-concepcional. Além disso, a gente tem a comunidade das gestantes, o grupo no WhatsApp, e a gente vai ter, pelo menos uma vez, toda vez que terminar as aulas, a gente vai ter aí esses 10 encontros, e além disso, uma vez por mês, durante um ano, a gente vai ter lives de tira dúvidas conversando. O valor do Concepção Iluminada é R$ 697. Vocês podem até pensar, meu Deus do céu, mas esse valor, aí, uma consulta comigo hoje é R$ 900, gente. E eu fiquei doente hoje. Ok, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Isso aqui é um print do meu negócio de consulta. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu hoje. Eu fiquei doente, dei febre, estou falando aqui fanha com vocês. E eu pensei que fosse Covid. E eu pensei, meu Deus, se for Covid, eu trabalho com gestante. Eu trabalho presencial lá na clínica, né? Faço ultrassom, mentoria, acompanhamento dos bebezinhos. Faço muita consultoria online. E dou aula, tem a plataforma, tem a concepção, mas eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu vou ter que desmarcar as presenciais. E quando eu fui olhar minha agenda estava cheia até praticamente 12 de dezembro. Eu tinha, assim, 2 vagas num lugar, 3 vagas no outro. Então, assim, eu não tenho hoje nem como ficar doente. Se eu morrer, vocês tudo me pegam na rua. Então, esse valor é o valor que atualmente na clínica, para quem fazer consultoria, o casal que faz consultoria comigo paga. Então, você percebe que não é um preço que está diferente, muito pelo contrário, tem muito mais suporte, tem muito mais aula, tem muito mais coisas e ainda por um preço mais barato. E esse valor, gente, é 100% abatido no valor da plataforma. Então, quando a plataforma abre, quem é da concepção, o valor que ela pagou é 100% abatido. Então, vamos dizer que a plataforma, a última vez abriu por 2018, 2197. Então, esse valor é totalmente abatido por todo o acompanhamento na fase da gestação. Além disso, são 10 dias de garantia integral, dá para entrar, assistir as aulas, ver o que acha, o que não acha, etc. Tal. Se não gostar, 10 dias, eu quero que o pessoal, tipo assim, como é que é? Entra aqui, é para entrar para ter essa gravidez da melhor forma possível. Então, entrar no Concepção, eu só quero que entre e que fique quem está disposta a realmente engravidar, fazer as coisas direitinho, ter esse bebezinho, ensinar esse bebezinho para daqui uns tempos fazer transformação nesse planeta. Então, o propósito de todas essas informações, de tudo isso que eu aprendi ao longo dos anos, eu acordo todo dia 4 da manhã para estudar, o propósito dessas aulas e de trazer vocês aqui é para mostrar um pouquinho da minha visão, para mostrar um pouquinho de como é importante, não é só engravidar. Não é, a gravidez humana ela é complexa porque ela é complexa demais. Porque a gente está falando do dia do câncer. Às vezes a gente acha que quer engravidar e coloca na cabeça aquele bebê bonitinho, aquela gravidez maravilhosa, você tirando foto, um chazinho revelação. E a gravidez não é isso. A gravidez é desafio.
A gravidez é transformação, a gravidez é melhora da dieta, a gravidez é fazer exercício físico, a gravidez é gerar um bebezinho mais saudável, a gravidez é ser mãe e pai de um bebezinho que pode vir da dói. E mesmo assim ser melhor mãe e pai do mundo. É ensinar um ser humano a ser transformador desse planeta. Porque qual que é o propósito de ser mãe? Que não seja doar para o futuro a sua melhor parte. Então, eu sou apaixonada pelo Henrique e pelo meu filho. E eu tenho certeza que vocês vão sentir a mesma coisa para o filho de vocês. E para a gente ter um futuro bom para os nossos filhos, a gente precisa mostrar a importância desse preparo. Mostrar a importância de realmente dar valor a esse momento pré-concepcional. Então, são 10 dias de garantia integral. Vai estar aberta só até sexta-feira, às 22 horas. Então, quem assiste a primeira vez, assiste uma única vez. Tem 2 dias, se quiser entrar, entra. Se não quiser entrar, não entra. Não tem como mais assistir mais nenhuma. E para essas gestantes que assistiram agora, querem estar atrás de segunda-feira, ainda tem R$200 de desconto. É só falar com o Rafael, vai ficar por R$497 e é 100% desse valor abatido na plataforma. Meninas, é isso. Independente de entrar ou não na concepção iluminada, eu espero de todo coração que essa aula... O Rafa mandou o link na inscrição. Na inscrição? Na descrição. O link da inscrição nas mensagens. Então, assim, eu tô lerdinha mesmo. Eu não sou tão lerda assim, não. Eu sou bem lerda, mas hoje eu tô bem lerdinha. Eu tô doentinha. Normalmente, eu sou mais... Mas, então, é isso. Independente, eu espero que essa informação faça diferença na vida de vocês. A Fê, boa noite, Elana, tentante há 2 anos. A Natália, não está muito legível a tela com as informações. Poxa, Nata, sério, minha princesa? Mas eu acho que deu para entender a mensagem. A Simoneide. Boa noite, tenho 3 filhos, estou tentando engravidar, mas não estou conseguindo. Tenho 4 meses. É normal, tá? Até 1 ano de tentativas é um prazo normal, que a gente fala que acima de 1 ano que a gente chama de infertilidade. A não gravidez, ela pode acontecer por milhares e milhares de causas diferentes. As meninas da concepção, elas assistiram minha primeira aula, onde eu explico todos os mecanismos, desde a saída do óvulo, como é que as trompas, que não é só um canudinho que passa, por que implanta ou não implanta no útero, como é que o pai tem a ver com isso. Então, existem milhares de coisas que a gente pode fazer para que essa concepção aconteça. Chia é fonte de ômega 3, como todo dia de manhã. Cláudia, ela tem ômega 3 sim, ela é uma fonte de gordura boa, mas ela também é uma fonte de microminerais. Ela é saudável, mas ela não tira a necessidade de um ômega 3. Onde é que eu tenho melhores fontes de ômega 3? Eu tenho no salmão, nos peixes em geral, nas castanhas. Eu também tenho no abacate. Abacate também é uma gordura extremamente boa. Estou tentando há 6 anos e não consigo, já fiz todos os exames. Tinha que assistir, Ivone. Eu fiz uma aula sobre exames para entender um pouquinho. Dr. Juliano Teles, endócrino, faz vídeos sobre diferentes tipos de magnésio, suas diferentes funções e associação com taurina. Eu não conheço ele, Claudinha, posso até conhecer, depois manda para a Kátia os vídeos dele para eu ver. Mas, assim, de modo geral, o que a gente precisa entender é que o propósito do nosso magnésio, o nosso magnésio em si, a quantidade, o jeito dele, ele é próprio para a concepção. O que a gente usa é o glicinato de magnésio. Vou explicar uma coisa para vocês enquanto a magnésio. O que eu percebo é que existem magnésios que soltam mais o intestino e magnésios que prendem mais o intestino.
Então, depende muito também da minha microbiota intestinal. Existem magnésios que fazem diarreia. Então, naquela mulher que ela tem constipações, que ela tem uma microbiota intestinal mais assim, às vezes eu posso usar um magnésio quelato. Mas, de modo geral, eu sempre uso o dilamato e eu estou tendo resultados maravilhosos com ela, Claudinha. Depois eu vou... É porque... o meu Instagram, ele serve mais para as meninas da plataforma, onde a gente tem um grávida exemplar, onde a gente conta a história das grávidas, mas tem muito lá que começou na pré-concepção, com pré-concepção comigo, que depois de aborto começou consultoria, pré-concepção, e depois foi ali para a plataforma. Mas eu tenho histórias lindíssimas, mas lindíssimas de mulheres em pré-concepção. E aí me fala muito de Deus, né? Eu acho Deus maravilhoso. Você dando condições, propiciando. Eu sempre acredito que Deus não manda vontade no coração sem motivo. Então, se a vontade está no coração, existe um motivo, existe um jeito. É óbvio que se tiver ainda óvulo, né? Se não tiver mais óvulo, não tem o que fazer. Mas se você der condições, é porque às vezes a gente quer um milagre. A gente quer comer chocolate, orar e aquele chocolate virar cenoura no nosso corpo. E não vai virar. Mas se você dá condições, se você oferece para o nosso corpo o que ele precisa, se você melhora a dieta, se você revê o que você está fazendo, se você muda seus hábitos, porque 1 mais 1 sempre vai ser 2. Se você quer continuar comendo a mesma coisa, dormir no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, sem suplementar e ainda engravidar, do tipo, provavelmente não vai dar certo, porque 1 mais 1 é igual a 2. Mas quando você muda as ordens dos fatores e você vai calibrando, você vê que o nosso corpo é perfeito mesmo. Ele quer estar funcionando, ele quer estar no seu funcionamento completo. E se ele não está, às vezes é por falta de clareza nossa, de entender que corpo é esse. Doutora, eu fiquei grávida em junho e meu TSH estava 3,71. Depois que tive aborto, ele caiu para 2,06. Fui fazer os exames que você passou e o TSH aumentou para 3,31. O uso de iodo resolve? Seria necessário endócrino? Thalitinha, a gente gosta de gestação em primeiro trimestre, principalmente primeiro trimestre, TSH abaixo de 2,5. Provavelmente, quando a gente entrar com um suplemento de iodo, Thalitinha, esse TSH possa vir a diminuir um pouquinho. A gente pode tentar fazer a suplementação, continuar com o uso de camisinha e repetir o TSH pós entrada de suplementação. Porque às vezes a deficiência de iodo pode sim ter um aumento de TSH. Caso ele continue acima de 2,5, a gente vai conversar, a gente vai acompanhar com o endócrino para ela liberar. Então, isso tudo vai ser protocolado. Por enquanto, antes de procurar, tenta fazer. Primeiro, muda as coisas, a gente vai mudando, começa essa pré-concepção, dá o iodo para o organismo, vamos juntas dar todas essas condições para que esse organismo se desenvolva e a gente reolhe. O exame da gente, ele é uma fotografia do nosso estado atual. Como assim, doutora? Hoje eu tenho um peso. Dependendo do que eu comer, se eu como muito, esse peso aumenta. Se eu como pouco, esse peso diminui. Hoje eu tô loira. Se eu pinto o cabelo, meu cabelo fica preto. A gente tende a achar que o que a gente é permanente. Às vezes, a gente tem obeso que está hipertenso, ele emagrece. Ele não é mais hipertenso. Nada é o que é. A foto do nosso organismo é uma foto do que aquela glicemia, aquele hemograma, aquilo que você está vendo é como é que você está mediante a todas as escolhas que você fez até ali. Tudo que a gente escolhe fazer no dia a dia impacta. Por isso que a gente tem que ter muita clareza para ver o que coloca para dentro. Tem gente que é extremamente corajoso. Tem gente que coloca qualquer merda para dentro, qualquer coisa. Falou que é bom, tá aqui. E colágeno isso, aquilo outro, e passa a meleca no corpo, e tá aqui. Sem clareza. Tem gente que toma 10 de pirona no dia e quer engravidar, não vai engravidar. Então, é importante entender, Thalita, que como a gente vai mudar várias variáveis, uma das variáveis é o horário de dormir, porque o TSH, o hormônio da tireoide, ele é liberado
às 6 da manhã, caso tenha um ciclo circadiano bom, uma melatonina bom. A gente vai falar de ciclo do sono. Então, às vezes, é estresse, dormindo depois das 10, muito luz no olho, televisão à noite, falta de iodo, e aquilo ali tudo junto faz esse resultado. Andréinha, Miel, Meligocele, tem muita coisa que pode fazer. Bora aí. Boa noite. Meu esposo fez o espermograma e deu baixa qualidade. E tem muita coisa também que pode fazer. Primeiro, a suplementação, Glauci. Segundo, o exercício físico, melhora de dieta, perca de peso. A gente sabe que aumento de gordura corporal, se ele for gordinho, ele pode sim propiciar com um espermograma de baixa quantidade. Então, tem muita coisa que pode fazer. Thalitinha. Doutora, meu plano de começar tentativas é daqui a 5 meses. As suplementações pode tomar a longo prazo? Com certeza. A suplementação pode ser o tempo todo. Artrolite e Croft. Glauci, eu não sei muito o nome comercial, porque como eu trabalho, eu trabalho com suplementação individualizada, eu sei os micronutrientes, eu fiz nutrigenômica e nutrigenética, né? Da medicina fetal, então, assim, eu trabalho muito com princípio ativo. A sua manda aulas, informações super importantes. Tem um médico, infelizmente, não passa pra gente. Louvado seja Deus pela preciosidade de sua vida. Su, você é sempre linda, minha princesa, e que bom que você está gostando. Su, por muito tempo eu também não tive clareza dessas informações. Então, assim, isso que a gente está entrando é num mundo novo. Não é que os médicos não passam porque eles... É porque existe uma coisa que só a experiência dá, entendeu? Tanto que eu tenho muitas médicas aqui no Concepção. Então, fica tranquila, tá bom? A Cláudia deve ser associada à taurina? Eu não associo, Cláudia. A Claudete está tentando há 1 ano, se Deus quiser vai dar certo. Segunda vez que eu tenho aborto retido. Em que eu devo me preocupar? Exames, quais exames fazer, quais suplementos? Ixi, Monique, tudo isso aí tem dentro do Concepção. Mioma de fora do útero, mioma subseroso, ele não tende a atrapalhar a inserção, não. Boa noite, Amanda. Que coisa boa. Dependendo do resultado dos exames, essa suplementação vai mudar? Não, Thalitinha. Normalmente, essas suplementações, eles mudam essa suplementação individualizada na gestação, na plataforma é assim, que é uma fase que a gente precisa desenvolver esse bebezinho ao máximo, tá certo? Na pré-concepção, a gente precisa entender esse organismo, né? E precisa dar o substrato básico dele. Então, eu não tendo a mudar. A gente vai mudar estratégias. Uma vai entrar com probiótico, outra não. Uma vai ser encaminhada para o endócrino, outra não. Mas a suplementação base não vai mudar, não. Tomando essa aula, coisa boa. Aline, desculpa chegar agora. Tem nada não, Alininha. Até sexta ela vai estar gravada. Meninas, vai estar gravada até sexta-feira. Cláudia, como é importante todo esse conhecimento. Muito obrigada por esse trabalho lindo que alcança tanta gente que busca médicos mais atenciosos interessados. Que bom. Tá aí. Andréia, sobre a suplementação, quem é bariátrica, bypass, tem algum problema? Andréia, quem tem bypass, ele tem uma dificuldade enorme de absorver tanto ferro quanto B12. O que acontece com quem tem derivação intestinal, quem mexe no intestino e quem mexe no estômago? A gente diminui a acidez do estômago e a gente tira o fator intrínseco do intestino. Então, o que acontece é que a gente não absorve o complexo B da melhor forma possível. Fazendo isso, a gente tem uma tendência a fazer mais inflamação, um aumento de hiperhomocisteína. Essa suplementação é uma suplementação que vai resolver muito nesse caso, né? Eu tenho gestantes que têm bypass. E você percebe que quando você entrega numa cápsula gastroresistente, quando você dá do jeito certo, da forma certa, abrindo a cápsula do jeito certo, manipulado, isso faz muito diferente, tá certo? Então faz muita diferença. Bariátrica com aborto, né? Aborto retido, muito comum.
olha, se uma mulher com o intestino que absorve, ela precisa fazer pré-concepcional, imagina uma com bariátrica. A desnutrição, ela é triste, porque para formar um bebezinho, imagina, eu não tenho nem para o meu corpo direitinho, e aí eu vou formar células e essas células vão ficar se reproduzindo. Então, quando a gente vai falar disso, dessa parte da gestação, é preciso ter clareza que para formar um bebezinho, a gente precisa de barro, a gente é feito de barro, de magnésio, a gente é ser orgânico, a gente precisa de carbono, a gente precisa de homocisteína, a gente precisa de proteína, a gente precisa de barro. A gente não consegue fazer bebezinho sem nada. Então, o organismo pede, me dá B12, não tem B12, me dá B6, não tem B10, me dá vitamina D, não tem vitamina D. Ele fala, não vai, minha filha. Como é que você quer que eu faça o bolo? Você não me dá farinha de trigo, você não me dá ovo, você não me dá fermento, você não me dá nada. Como é que você quer que eu faça esse bolo? É possível ter uma gestação saudável? Vai depender dos exames. A gente vai pedir um exame 44 anos chamado antimileriano. Esse antimileriano vai dar uma noção de como é que é a sua contagem folicular, de quanto de folículos que você tem. A partir do momento que perde folículo, que não tem mais folículo, não tem como mais engravidar. Quando você acabou de sair de uma gravidez, eu imagino que você ainda tenha folículo. Eu tenho gestantes com 43 lá dentro da plataforma, tendo uma gravidez muito boa, tá, Andréia? Mas cada mulher é uma, tem mulheres que acabam com o folículo dela, chegando nessa fase, não tem mais folículos, e é possível, como é que eu posso falar? Com certeza, uma boa orientação faz toda a diferença. Então, caso seja da vontade do seu coração, e você já está com 44 anos, então, assim, é agora, ou vai ao racha, é importante entender e assumir os riscos de engravidar nessa fase, mas é importante entender que não dá para tentar sem uma boa suplementação. Então, assim, é isso. Meninas, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que deu para mostrar um pouquinho de como eu trabalho, né? Então, é importante suplementação. Tanto homem quanto mulher precisa suplementar. São suplementos totalmente diferentes. Homem não precisa de muito ferro, mulher não precisa de muito mineral, não adianta passar muita coisa. São poucas coisas, as coisas certas, sabendo onde entra, para que esse organismo não fique inflamado. Todas as pesquisas mostram que não adianta ficar dando tiro no escuro. Você precisa saber o que você está fazendo ali. Muito suplemento faz mal, pouco suplemento faz mal. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Ô, gente, aula com a pessoa gripada é terrível, mas saiu.